João acordou sobressaltado com o toque do telefone, o coração disparado como se soubesse que aquela ligação mudaria tudo. Era o Sr. Manuel, pai do seu melhor amigo Tiago, convidando-o para passar o fim de semana na fazenda isolada nos arredores de Lisboa, sozinho, pois a família estaria ausente. Mal sabia João que aceitar aquele convite seria o início de uma tempestade emocional que abalaria suas convicções mais profundas. A estrada serpenteava pelas colinas verdejantes do Alentejo, o sol de verão banhando os campos de oliveiras e vinhedos. João, com 25 anos, dirigia seu velho Fiat, o vento entrando pela janela aberta, carregando o aroma de terra úmida e flores silvestres. Ele e Tiago eram inseparáveis desde a universidade, partilhando risos, segredos e noites de estudo em Lisboa. Mas Manuel sempre fora uma figura distante, um homem de 50 anos, viúvo há uma década, que gerenciava a fazenda familiar com mãos firmes e um olhar penetrante que João evitava encarar diretamente. Chegando à propriedade, uma casa de pedra antiga com telhado de terracota, João estacionou e foi recebido por Manuel na varanda. O homem usava uma camisa xadrez desbotada, as mangas enroladas revelando braços bronzeados pelo trabalho árduo. Bem-vindo, João. Tiago fala tanto de você que parece que já o conheço há anos, disse Manuel com um sorriso que não chegava aos olhos, apertando sua mão com força inesperada. João sentiu um arrepio, atribuindo ao cansaço da viagem. O dia passou em uma rotina pacífica, ajudando a colher uvas, consertando uma cerca quebrada, conversando sobre a vida na cidade versus o campo. Manuel contava histórias de sua juventude, de como casara jovem por pressão familiar, de como a perda da esposa o deixara vazio. João, por sua vez, falava de seus sonhos de ser arquiteto, mas omitia o turbilhão interno que o atormentava desde a adolescência, a atração por homens que ele lutava para reprimir em uma sociedade portuguesa ainda conservadora. À noite, sentados à mesa de madeira rústica, com um jantar simples de pão, queijo e vinho tinto da região, a conversa aprofundou. Manuel perguntou sobre relacionamentos, e João gaguejou, mencionando namoradas passadas que nunca existiram de verdade. A vida é curta, rapaz. Não perca tempo fingindo ser quem não é, disse Manuel, seus olhos castanhos fixos nos de João, como se vissem através da fachada. João engoliu em seco, o vinho aquecendo seu peito, mas uma tensão invisível pairava no ar. Naquela noite, deitado no quarto de hóspedes, João não conseguia dormir. Pensava em Tiago, que estava em Porto a negócios, alheio ao convite do pai. Porque Manuel o chamara sozinho. Era apenas solidão, ou algo mais. O silêncio da fazenda amplificava seus pensamentos, e ele se virou na cama, ignorando o calor que subia em seu corpo ao lembrar do toque casual de Manuel durante o dia. No dia seguinte, o trabalho na fazenda intensificou. Manuel o levou para o celeiro, onde consertavam ferramentas antigas. Em um momento, ao passar uma chave de fenda, suas mãos se tocaram, e Manuel não recuou imediatamente. Você é diferente, João. Tiago é impulsivo, mas você... Você pensa demais, murmurou ele, aproximando-se. João congelou, o coração batendo forte. Era aquilo. Uma confissão velada. A tarde trouxe uma chuva inesperada, forçando-os a correr para dentro de casa. Molhados, rindo nervosamente, Manuel ofereceu uma toalha. Enquanto secavam, o olhar de Manuel mudou, de paternal para algo intenso, vulnerável. Eu sei o que você sente, porque eu sinto o mesmo há anos, confessou ele baixinho, sua voz rouca. João recuou um passo, chocado. Manuel, o homem respeitado na comunidade, casado por anos, pai de seu melhor amigo. Gay. A revelação pairou como uma bomba. João negou, balbuciou desculpas, mas Manuel insistiu, não finja. Eu vi como você me olha. E eu? Eu convidei você porque não aguento mais esconder. O quarto girava ao redor de João. Aceitar aquilo significaria trair Tiago, enfrentar sua própria identidade, mas negar poderia ser pior, uma vida de mentiras. Eles passaram a noite conversando, sem toques, apenas palavras. Manuel contou de sua juventude reprimida, do casamento arranjado para satisfazer a família católica conservadora, da dor de amar em segredo. João, pela primeira vez, admitiu sua atração por homens, as noites de insônia questionando se era errado. A conexão cresceu, mas com ela veio o medo, e se Tiago descobrisse? E a sociedade portuguesa, com suas tradições arraigadas? Ao amanhecer, João decidiu ficar mais um dia,
atraído pela promessa de autenticidade. Mas cada decisão trazia um preço, e ele sentia o peso aumentando. Os dias na fazenda se estendiam como um sonho febril, cada momento carregado de uma tensão palpável que João não conseguia ignorar. Manuel, agora revelado em sua vulnerabilidade, alternava entre confidências profundas e silêncios pesados, como se cada palavra dita fosse um risco calculado. João, por sua vez, lutava contra o turbilhão interno. A excitação de finalmente se sentir visto contrastava com o pavor de consequências imprevisíveis. Pela manhã, eles caminhavam pelos vinhedos, o sol filtrando através das folhas verdes, criando padrões de luz e sombra no chão. Manuel falava de sua vida dupla, o fazendeiro respeitado na vila próxima, participando de festas religiosas e reuniões comunitárias, enquanto noites solitárias eram preenchidas por arrependimentos. Eu casei com Maria porque era o esperado. Filhos, herança. Mas nunca amei como um homem ama uma mulher, confessou ele, colhendo uma uva madura e oferecendo-a a João. João aceitou, o suco doce explodindo em sua boca, mas sua mente girava. Ele pensava em sua própria família em Lisboa, pais devotos, uma irmã casada tradicionalmente, todos esperando que ele seguisse o mesmo caminho. E Tiago? Ele é seu filho. Como você lida com isso? Perguntou João, a voz tremendo. Manuel parou, o rosto enrugado pela idade e pelo sol se contraindo. Tiago é minha alegria, mas também minha prisão. Ele admira o pai que eu finjo ser. A tarde trouxe trabalho no pomar, colhendo figos e amêndoas. Em um momento de descanso, sentados sob uma árvore centenária, Manuel tocou o braço de João levemente, um gesto que enviou ondas de eletricidade por seu corpo. Você me faz sentir vivo de novo, João. Mas sei que isso é perigoso. João retirou o braço, não por repulsa, mas por medo. E se alguém souber? A vila, sua reputação. Minha amizade com Tiago. A noite caiu com uma ceia improvisada, azeite, pão fresco e queijo de cabra da região. A conversa derivou para o passado de João, as tentativas fracassadas de namoros com mulheres, as noites em bares gays de Lisboa onde ele se escondia nas sombras, temendo ser reconhecido. Manuel escutava, assentindo. Eu vivi assim por décadas. Mas o custo. A solidão corrói a alma. Decidindo explorar a propriedade, eles saíram para um passeio noturno sob as estrelas. O ar fresco do Alentejo carregava o canto de grilos, e Manuel apontava constelações, compartilhando lendas antigas. Em um momento, pararam perto de um riacho, o som da água correndo e quando seus batimentos cardíacos. Eu poderia te beijar agora, sussurrou Manuel, mas João recuou. Não. Não aqui, não assim. Tiago é meu amigo. O conflito escalava. João telefonou para Tiago naquela noite, fingindo casualidade. Estou na fazenda com seu pai. Ele me convidou para ajudar. Tiago riu, ótimo. Meu velho precisa de companhia. Cuide dele por mim. A culpa apertou o peito de João como um torno. Ele estava traindo a confiança do amigo. No dia seguinte, uma visita inesperada, um vizinho da vila chegou para discutir negócios de terras. Manuel se transformou, tornando-se o homem heteronormativo, falando de futebol e colheitas. João observava, admirando a máscara perfeita, mas sentindo náuseas pela hipocrisia necessária. Quando o vizinho partiu, Manuel desabou na cadeira. Veja o que eu sou. Um mentiroso profissional. Isso impulsionou João a confrontar seus próprios demónios. Ele confessou a Manuel sobre uma paixão não correspondida na universidade, um rapaz que o rejeitara por medo de exposição. Eu jurei nunca mais me arriscar. Manuel respondeu, mas o risco é o que nos torna humanos. Se não, vivemos como sombras. A conexão aprofundava, mas com ela vinham decisões. João decidiu estender sua estadia, alegando trabalho remoto. Cada dia trazia mais intimidade emocional, compartilhando livros, cozinhando juntos, discutindo política e os direitos LGBT em Portugal, que avançavam mas ainda enfrentavam resistência em áreas rurais. Porém, uma ligação de sua mãe o trouxe de volta à realidade. Quando você vai trazer uma namorada para casa, filho? Sua irmã já tem netos. João mentiu, prometendo em breve, mas desligou tremendo. Manuel o consolou, famílias como as nossas não entendem. Mas talvez um dia.
O preço da autenticidade começava a se manifestar, noites de insônia, paranoia de ser descoberto. João via Manuel como um espelho de seu futuro possível, solitário, reprimido. Mas também como uma esperança de amor verdadeiro, mesmo que proibido. A tensão na fazenda atingia novos patamares, com João oscilando entre euforia e desespero, cada conversa com Manuel desenterrando camadas de dor acumulada. O homem mais velho, agora um confidente improvável, revelava mais sobre sua luta interna, pintando um quadro vívido de uma vida dividida entre dever e desejo. João, confrontado com essa realidade, questionava suas próprias escolhas, sentindo o peso da sociedade portuguesa pressionando como as muralhas antigas de Lisboa. Pela manhã, eles trabalharam no celeiro, empilhando fardos de feno. O suor escorria por suas camisas, e Manuel pausou, limpando a testa. Eu quase contei a Tiago uma vez, após a morte de Maria. Mas ele era jovem, e a família? Eles me deserdariam. João parou, o garfo na mão tremendo. E agora? Você acha que ele entenderia? Manuel balançou a cabeça. Tiago é progressista na cidade, mas aqui, no campo, as raízes são profundas. O almoço foi silencioso, interrompido apenas pelo canto de pássaros. João comia mecanicamente, sua mente vagando para memórias de infância, missas dominicais, onde o padre pregava contra pecados da carne, e os olhares julgadores dos vizinhos. Ele sempre soubera ser diferente, mas o medo o mantivera calado. Manuel, percebendo sua distração, perguntou: o que te atormenta mais, João? A família ou a sociedade? A resposta veio em uma caminhada à tarde pelas colinas. Ambos. Em Lisboa, há bares, paradas de orgulho, mas ainda ouço piadas, vejo agressões. E minha família? Eles me amam, mas condicionalmente. Manuel assentiu, compartilhando uma história. Em sua juventude, um amigo gay fora expulso de casa, acabando nas ruas de Porto. Eu o ajudei em segredo, mas nunca me revelei. Covardia, talvez. Essa confissão desencadeou um debate acalorado. João argumentava pela autenticidade. Portugal mudou. Casamento gay é legal desde 2010. Por que se esconder? Manuel rebateu: leis mudam, mentes não. Na vila, eu sou viúvo respeitável. Revelar destruiria tudo, a fazenda, a herança para Tiago. O confronto os deixou exaustos, mas mais próximos, como se cada palavra forjasse um laço invisível. À noite, sentados na varanda com uma garrafa de vinho do Douro, a conversa virou pessoal. Manuel admitiu atração por João desde a primeira visita com Tiago. Você tem uma luz, uma honestidade que eu perdi. João corou, admitindo reciprocidade, mas enfatizando barreiras. Você é pai do meu melhor amigo. Isso é traição. A culpa consumia João. Ele imaginava Tiago descobrindo, a amizade ruindo como um castelo de cartas. Ligou para o amigo novamente, sondando: seu pai parece solitário. Ele fala de você o tempo todo. Tiago riu: ele é durão, mas bom homem. Obrigado por ficar aí. Desligando, João chorou em silêncio, Manuel o confortando com um abraço paternal, ou era mais. Os dias seguintes trouxeram rotina, mas com subcorrentes de conflito. Uma ida à vila para suprimentos expôs a realidade, olhares curiosos para o amigo do filho de Manuel, comentários sussurrados sobre rapazes da cidade. Manuel fingia indiferença, mas João via o estresse em suas rugas. Internamente, João debatia moralidade. Era certo perseguir isso, sabendo o dano potencial. Ele lia artigos online sobre identidade LGBT em Portugal rural, encontrando histórias de rejeição familiar, suicídios. Isso o aterrorizava, mas também o motivava a ser forte. Manuel, sentindo a hesitação, propôs: vamos devagar. Apenas conversas, nada mais. Mas cada olhar prolongado, cada toque acidental, testava limites. João decidia: ficaria mais uma semana, explorando sentimentos, mas o preço era alto, isolamento crescente, mentiras acumulando. Uma ligação surpresa de sua irmã gravou: mamãe está preocupada. Você soma assim. Tem alguém especial? João negou, mas a mentira doía. Manuel, ouvindo, disse: veja. Esse é o custo. Cada decisão nos custa um pedaço da alma.
O conflito interno de João culminava em uma noite de tempestade, raios iluminando o céu. Sozinho no quarto, ele questionava, certo ou errado? Amor ou destruição? As respostas iludiam, mas a atração por Manuel crescia, prometendo libertação ou ruína. Com o passar dos dias, a fazenda se tornava um microcosmo de batalhas internas e externas, onde João e Manuel navegavam por águas turbulentas de emoção e ética. A pressão familiar, até então abstrata, materializava-se em chamadas insistentes e visitas iminentes, forçando decisões que poderiam fraturar laços inquebráveis. João sentia o nó apertando, cada momento com Manuel um passo mais perto do abismo. Uma manhã ensolarada, enquanto podavam videiras, Manuel recebeu uma ligação de Tiago. Pai, estou voltando no fim de semana. Traga João para jantar. Manuel empalideceu, desligando. Ele vem. Temos que parar. O que quer que seja isso. João assentiu, mas o peito doía. Parar significava voltar à repressão, continuar era arriscar tudo. O almoço foi tenso, com Manuel distante. João pressionou, e sua família estendida? Tios, primos. Eles suspeitam. Manuel riu amargamente, eles me veem como o pilar. Se soubessem, me excomungariam. Portugal pode ser moderno em Lisboa, mas aqui, tradição reina. À tarde, uma carta chegou, convite para o casamento de um primo. Manuel amassou. Vão perguntar por que não me casei de novo. Sempre o mesmo. Isso desencadeou memórias em João, festas familiares onde ele fingia interesse em primas, evitando perguntas. Minha mãe planeja me apresentar a filhas de amigas. Ela não sabe. A noite trouxe uma confissão profunda. Sentados no sofá, Manuel contou de uma tentativa passada, aos 30, apaixonado por um trabalhador da fazenda, quase revelara tudo, mas o homem fugira, temendo escândalo. Perdi um amor e quase a fazenda. João compartilhou, eu saí com um cara em segredo na Uni. Quando sua família descobriu, ele me largou. Doeu como inferno. A proximidade emocional os unia, mas a chegada iminente de Tiago forçava a ação. João decidiu, vou embora amanhã. Melhor assim. Manuel implorou, fique. Enfrentemos juntos. Mas João recusou, temendo traição. Porém, o destino interveio. Tiago ligou, atraso no trabalho. Chego na próxima semana. Alívio misturado a culpa. Eles continuaram, mas com cautela aumentada. Uma visita da irmã de Manuel, uma mulher devota, trouxe realidade. Ela chegou inesperadamente, trazendo bolos e notícias da família. Manuel, você precisa de uma companheira. Sozinho aqui. Manuel desviou, apresentando João como amigo de Tiago. Ela olhou desconfiada, cuidado com esses rapazes modernos. Após sua partida, Manuel desabou, veja. Pressão constante. João confortou, talvez devêssemos contar a alguém. Mas Manuel negou, perderia tudo, herança, respeito. O conflito familiar de João escalou com uma chamada de vídeo dos pais. Filho, venha para o aniversário da avó. Traga alguém. Ele mentiu novamente, o rosto queimando. Manuel, ao lado, sussurrou, o preço da verdade é alto, mas a mentira destrói devagar. Dias de reflexão seguiram. João via Manuel interagir com trabalhadores, mantendo a fachada, e admirava sua resiliência, mas questionava, valia a pena. Ele pesquisava grupos de apoio LGBT em Portugal, encontrando histórias de famílias que aceitavam, outras que rejeitavam. Uma decisão pivotal, João convidou Manuel para um passeio a Évora, cidade histórica próxima. Lá, em meio a ruínas romanas, eles discutiram o futuro. Se continuarmos, como esconder de Tiago? Manuel respondeu, talvez não esconder para sempre. Mas o retorno trouxe más notícias, Tiago antecipou a vinda. Pânico instalou. João empacotou, mas Manuel o deteve, fique. Em frente. A escolha de João, ficar, selava um pacto, mas o custo, mentiras para a família, risco de exposição. O drama familiar intensificava, prometendo confrontos inevitáveis. À medida que a fazenda se enchia de sombras de dúvida,
as forças externas, sociedade e tradições, cerravam fileiras contra João e Manuel, transformando sua conexão em um campo minado de julgamentos e traições potenciais. A vila próxima, com suas igrejas antigas e fofocas correntes, tornava-se um lembrete constante do mundo hostil além dos portões. João sentia a rede se apertando, cada decisão uma aposta alta. Uma manhã, enquanto compravam suprimentos na vila, um encontro casual com o padre local abalou Manuel. Senhor Manuel, ouvi que tem visitas frequentes. Cuidado com influências da cidade grande, disse o padre, olhos estreitos. Manuel riu forçado, mas no carro de volta, admitiu, eles suspeitam. Sempre suspeitam. João, chocado, questionou, como vivem assim? Em constante medo. Manuel respondeu, é o preço da sobrevivência em Portugal rural. Leis protegem, mas corações não mudam. A tarde trouxe trabalho no campo, mas a mente de João vagava para notícias recentes, ataques homofóbicos em cidades menores, apesar dos avanços. Ele compartilhava, em Lisboa, há orgulho, mas aqui. Sinto-me exposto. Manuel assentiu, eu evitei relacionamentos por isso. Você é o primeiro em anos. A noite caiu com uma reunião comunitária na vila, para a qual Manuel foi convidado. Ele hesitou, mas foi, deixando João sozinho. Horas depois, voltou agitado, fofocas sobre nós. Alguém viu seu carro aqui por dias. Pânico surgiu. João sugeriu, talvez eu vá embora. Mas Manuel implorou, não. Lute. A traição veio de forma inesperada. Tiago ligou, voz suspeita, João, porque ainda está aí. Meu pai está bem. João gaguejou, sim, ajudando. Mas Tiago pressionou, ouvi rumores na vila. Cuidado, amigo. A culpa consumia. João confrontou Manuel, estamos traindo Tiago. Isso é errado. Manuel rebateu, amor não é traição. Esconder é. Dias de tensão seguiram, com João evitando toques, focando em conversas. Mas uma visita de vizinhos trouxe crise, eles comentaram companheirismo em comum, rindo maliciosamente. Manuel defendeu, João é como um filho. Mas o dano estava feito. Internamente, João debatia ética, sociedade impõe normas, mas e o direito ao amor? Ele lia sobre ativistas LGBT portugueses, inspirado mas aterrorizado. Uma decisão arriscada, Manuel propôs contar a Tiago. João recusou, destruiria nossa amizade. Mas o segredo pesava, levando a uma briga, você me usou, acusou João. Manuel negou, chorando, eu te amo. A reconciliação veio, mas com custo, João isolou-se, questionando lealdade. Sociedade os forçava a escolher, amor ou aceitação. Tiago chegou inesperadamente, encontrando-os tensos. O que está acontecendo? A mentira continuou, mas rachaduras apareciam. João sentiu a traição consumindo, o preço da paixão evidente em cada olhar culpado. O clímax se aproximava na fazenda, onde segredos borbulhavam à superfície, forçando João e Manuel a confrontar as consequências de suas escolhas em um turbilhão de emoções e revelações. Tiago, agora presente, tornava-se o catalisador involuntário, sua inocência contrastando com a tempestade interna dos dois homens. João sentia o mundo desabar, cada palavra não dita uma ferida aberta. Tiago chegou ao entardecer, abraçando o pai e João com entusiasmo. Que bom ver vocês! A fazenda parece mais viva. Manuel sorriu forçado, João evitou olhares. O jantar foi desconfortável, conversas superficiais mascarando tensão. Pela noite, Tiago puxou João para um passeio. Algo errado. Você parece distante. João negou, mas o coração acelerava. Só cansado. Tiago pressionou, meu pai também. Rumores na vila. Bobagens, né? Manuel, sozinho na casa, ponderava, contar ou não. Anos de repressão o paralisavam, mas o amor por João o impulsionava. No dia seguinte, trabalho conjunto, colhendo azeitonas. Tiago brincava, alheio. Mas um olhar prolongado entre João e Manuel o alertou. Vocês dois. Há algo. Silêncio. Manuel confessou, filho, sente-se.
Preciso falar. A revelação foi brutal. Manuel admitiu sua orientação, o casamento falso, a atração por João. Tiago congelou, rosto pálido. Pai. Você. E João, meu amigo. João chorou, desculpe. Aconteceu. Tiago explodiu, traição. Vocês me usaram. Ele saiu furioso, dirigindo para a vila. Manuel desabou, João o consolou, fizemos o certo. Horas depois, Tiago voltou, olhos vermelhos. Eu suspeitava de você, pai, mas João. Por quê? Discussão acalorada, Tiago falava de choque, medo de julgamento familiar. A avó, os tios. Eles nos rejeitarão. João defendeu, amor não é errado. Sociedade muda. Tiago rebateu, fácil dizer na cidade. Aqui, perdemos tudo. A família estendida foi informada por Tiago, em raiva. Reações variaram, rejeição de alguns, apoio relutante de outros. Manuel perdeu contratos na vila, fofocas espalharam. João enfrentou sua família por telefone, sou gay, e amo Manuel. Choque, lágrimas, mas eventual aceitação parcial. Venha para casa, falamos. Meses depois, a poeira assentou. Manuel e João escolheram ficar juntos, mudando para Lisboa, deixando a fazenda para Tiago, que perdoou devagar. Perdas, amizades, herança emocional. Ganhos, autenticidade, amor. Mas o preço foi alto, danos irreparáveis, lições amargas. No fim, eles encontraram paz, mas com cicatrizes. Será que trair uma amizade por amor é justificável, ou o dever para com os outros sempre prevalece?